Naquele dia, adoeceu Ezequias de morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti, a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Aleluia. Você pode sentar nessa manhã glorificando o nome do Senhor. O rei Ezequias, um homem temente ao Senhor, ele reinou em Judá por 100 anos. Foi um rei temente ao Senhor, também buscava ele. E veio um dia esse rei, ficou doente. A nossa vida é de surpresas, né? Recebemos algo e esse rei recebeu essa enfermidade. E ele ficou, aqui a Bíblia diz que ele ficou muitíssimo, ele ficou muito doente. Ele era um servo do Senhor. E ele também tinha uma afinidade com Isaías, com o profeta Isaías. Ele chega perto, o profeta Isaías vai até a ele e diz: põe a sua casa em ordem. Aquele rei tinha feito era um rei, ele tinha feito a reforma do templo, fez aí as leis civis, ele reformou. Só que naquele momento de reforma, ele ficou orgulhoso, porque muitas vezes na nossa vida, às vezes nós fazemos algo e achamos que estamos, né, além, mas não. Somos totalmente dependentes da força de Deus nas nossas vidas. E aquele rei ficou empolgado com o que tinha acontecido. Mas ele era um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem íntegro, mas, né, tem coisas que chegam no nosso coração e que nos atrapalham de estar perto do Senhor. E aquele rei, a partir daquele momento, ele fica doente. A doença chegou. E o profeta Isaías vai até ele e fala: põe a sua casa em ordem. Eu não sei como vocês chegou aqui nessa manhã. Aqui não fala de casa física por dentro. Como está o seu coração nessa manhã? Como você chegou até aqui? Chegar até aqui, deixar lá, não é fácil. Mas o Senhor fala para mim e para você nessa manhã: coloca a sua casa em ordem. Às vezes eu vejo o meu exterior, o nosso exterior, aqui está tranquilo. Mas só Deus sabe como você levantou dessa cama nessa manhã, para chegar a essa consagração. Mas o Senhor está te dando uma oportunidade nessa manhã, de colocar a sua casa em ordem. Eu não sei se é uma falta de perdão,
Eu não sei se é uma mágoa que você não falou que perdoou, mas essa mágoa não saiu. Mas o Senhor te convida nessa manhã para alterar algo na sua vida. Ele precisa colocar a sua casa em ordem. Não sei o que você deixou lá. Se parou de falar com o filho, se parou de falar com a mãe, com um amigo, até mesmo no trabalho. Mas o Senhor convida-nos nessa manhã para nós colocarmos a nossa casa em ordem. Aquele profeta chega até ele e diz: põe a sua casa em ordem. Mas quando aquele profeta já estava indo embora, vem aí, vamos ver no versículo 5. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Isso fala aqui comigo de coração quebrantado. Porque o coração quebrantado, ele volta ao Senhor. E as lágrimas rolam. Tem muitas vezes na vida do crente, nós falamos, a mãe Esté cantou isso aqui, que nós pensamos até em parar. Aquele profeta falou: ah, Senhor, e agora? Eu sou um homem íntegro, eu te sirvo de todo o meu coração. Mas aquele profeta volta lá e diz: acrescentarei aos teus dias 15 anos. Não sei se você tem uma enfermidade aí que os médicos desenganaram. Se é uma causa na justiça, que a justiça disse que não tem mais jeito. Mas o mesmo Deus de Ezequias está aqui nessa manhã. Ele não mudou, Ele está aqui. Nós cantamos aqui com as irmãs. Ele cura, Ele sara, Ele batiza com o Espírito Santo. Ele é o mesmo Deus que está aqui. Você que está em casa me ouvindo pelas redes sociais, Ele é o Deus que está entrando aí ao seu favor e Ele agirá por você. E aquele rei, eu penso que ele entrou em desespero agora que eu fiz a reforma, agora que está tudo certo. Tinha pessoas observando naquele palácio, muitas vezes penso eu que seria: ah, agora ele vai morrer. Ele fez isso tudo, aconteceu isso tudo aí, mas agora ele vai morrer. Mas a última palavra é do Senhor. Pode o médico dizer que não tem mais jeito. Pode a justiça dizer que está acabado, o processo não vai dar certo mais não. Mas quando o Senhor chega, quando nós servimos ao Senhor com alegria, quando nós apresentamos a nossa vida: eis-me aqui, Senhor, faça em mim, haja segundo o teu querer, segundo a tua vontade. O Senhor age no momento certo. Aquele rei, ele vira para a parede e diz: Senhor, o Senhor diz: ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, e acrescentarei 15 anos a mais. Olha o que Deus faz. Deus faz isso, porque nós somos promessas do Senhor. Quantas pessoas que nós vimos aqui nessa igreja, que chegaram enfermas, mas o Senhor curou. Jesus, Ele restaurou a vida. Pessoas que entraram aqui totalmente viciadas, abandonadas pela sociedade, mas o Senhor mudou a história. Porque o Senhor muda a história. O Senhor restaura aquele que está caído. Nessa manhã, não sei, irmã Célia, como está o seu coração, mas o Senhor diz para você nessa manhã: quieta, eu estou cuidando deles lá. A última palavra é minha. Não se apavore, eu estou no controle de tudo nessa manhã. Estou colocando tudo em ordem. Aleluia, glória a Deus.
outras pessoas. Nós vimos lá também, Naamã. Ezequias tinha um reinado olhando lá para ele. O que vai acontecer com ele agora? Naamã também sofria de uma enfermidade. Imagino que tinha pessoas, não chegavam perto porque ele estava sofrendo de uma lepra. Mas na hora, as pessoas sempre estão nos observando, nós estamos sendo observados o tempo todo. Será que se ele entrar nesse rio e mergulhar, será que ele vai ser curado? É assim que as pessoas olham para nós. Será que ela vai restaurar o casamento? Será que ela vai ser mãe? Será que ela vai ser curada? Esse câncer chegou, essa enfermidade chegou. O Senhor está falando para você e para mim nesta manhã. Eu sou o mesmo Deus de Ezequias. Eu curo, eu sou o mesmo Deus do profeta Isaías. Nessa manhã tem profetas de Deus aqui. Tem profetas de Deus para entregar uma palavra para você. É normal nós sempre esperarmos quando alguém vem até nós. É normal nós esperarmos uma palavra de refúgio, uma palavra de bênção, mas também tem hora que a palavra chega com mais aperto. E aquele rei precisava colocar a casa dele em ordem. Nessa manhã o Senhor está falando para nós. Coloca a sua casa em ordem. Como sempre diz o nosso pastor, no final das mensagens, no final do culto, estamos aqui agora, mas não sabemos o que será de nós a hora que nós sairmos daqui. Estamos aqui nesta manhã, mas nós não sabemos o que será de nós a hora que nós sairmos daqui. E o Senhor nos convida nesta manhã a colocarmos a nossa casa em ordens, a colocarmos a nossa vida em ordem, a colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Às vezes eu não sei, o pastor não sabe, ninguém sabe o que você está fazendo, que você precisa colocar em ordem. Você pode até enganar um profeta da casa do Senhor, um líder da casa do Senhor, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Ele nos convida a casa em ordem. Coloca a sua casa em ordem. O rei Ezequias precisava colocar a casa em ordem. Ele recebe aquela notícia. Eu penso que ele entra em desespero, mas eu vou morrer. Nós não queremos morrer. Nós queremos lutar. Mas a última palavra é do Senhor. Se o Senhor quiser nos levar, quem somos nós? Quem é a medicina? Não é nada para o Senhor. Mas aquele homem orou e chorou intensamente. Ah, Senhor. Quebrantamento. Quebrantamento. Tem hora que é tão difícil, né, irmãos, quebrantarmos perante o Senhor. Quebrantamos perante um hino. Quebrantamos perante alguma coisa que não está condizendo com a realidade. Mas quebrantar perante o Senhor, precisamos ter um coração humilde. Aqui fala até de humildade. Precisamos ir para a presença do Senhor. Me perguntam, por que vocês choram tanto? Por que vocês falam tão alto? É porque nós alegramos na presença do Senhor. Um coração, o Senhor nos conhece. Porque nós temos um coração, nós estamos aqui, estamos falando, todo dia falamos que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo. Vamos continuar falando até Jesus voltar. Vamos continuar falando até Jesus voltar. Acredite ou não, Ele está voltando, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz para nós nessa manhã: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a minha terra. Se o meu povo
Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós somos um povo, uma nação escolhida pelo Senhor. Nós somos escolhidos para fazer a diferença neste mundo perdido, neste mundo que não acredita mais que o Senhor vai voltar, neste mundo onde as famílias estão sendo destruídas, onde os nossos adolescentes estão tirando a própria vida e a vida da sua família. Como está o seu coração nessa manhã? É dia de estarmos mais junto do Senhor, porque o Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ezequias foi um rei muito temente ao Senhor, e Deus restaura a saúde daquele homem. Deus restaura a saúde daquele homem. O mesmo Deus que restaurou a saúde de Ezequias está aqui nesta manhã, falando para mim e para você. Ele não mudou, está no controle de tudo. Ele nos convida nessa manhã a quietarmos o nosso coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou, irmãs e irmãos, testemunho de um Deus que cura, de um Deus que fala. Oh, aleluia. Lá em casa até hoje, meu pai já com 82 anos, ele não deixa nós sairmos para uma consulta se estivermos doentes, sem uma oração. Eu lembrava dele, ele gosta muito desse versículo de 2 Reis. Ele nunca deixou. E agora é o contrário. Quando ele precisa, ele nos chama, os filhos, para orar com ele. Nós estamos aqui, Deriana está ali. Quantas coisas que nós já vimos, que o mesmo Deus de Ezequias fez. E fez na nossa família, e continua fazendo. Irmãos, que fé! Que fé! Que fé! Exemplo de fé nós temos, pastor Jorge. Dele apresentar o Senhor, mesmo com toda a humildade. Ele nos apresenta ao Senhor, e Deus mudou a nossa história. Deus mudou, Deus fez tanta coisa, irmãos, que não era nem se não fosse a misericórdia do Senhor em nossas vidas, nós nem estaríamos aqui pregando falando mas nós somos testemunho de um Deus que cura, de um Deus que sara, de um Deus que provê no momento necessário, mesmo nós sendo falhos diante do Senhor. Ele está aqui nesta manhã. Use a sua fé. Você pode até pedir ajuda às irmãs de oração, mas é você e Deus. Foi Ezequias e Deus. Ele entrou no quarto, entra no seu quarto. Nessa manhã o Senhor nos convida a entrarmos no nosso quarto, entra no seu quarto. Nessa manhã o Senhor nos convida a entrarmos no nosso quarto, fecha a porta do seu quarto, porque o Senhor falará com você nessa manhã. O Senhor buscar ao Senhor. Temos vivido dias difíceis, dias de conflitos, dia de tribulação. Irmãos, o Senhor está conosco, preservando a nossa vida, preservando a nossa vida, preservando a sua família. A sua família é bênção do Senhor. Oh, irmãos, como é bom servir a Deus, como é bom estar aqui nesta manhã, sabendo que Ele nos cura,
Ele nos guarda. Ele é o mesmo Deus que operou também na vida daquela mulher adúltera. Quantos ali iam apedrejando aquela mulher? Queria ver aquela mulher acabada. Mas Deus, Ele escreve lá na areia, escrevendo. E Ele perdoou. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquela multidão também queria ver a destruição daquela mulher. Nesta manhã eu não sei quem está apontando para você. Quais são os dedos que estão levantados contra a sua vida? O Senhor te convida nesta manhã, entra no seu quarto. Fecha a porta. É o mesmo Deus de Ezequias. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua falando conosco. Temos também o exemplo de Jó. Todo mundo abandonou Jó. A sua mulher abandonou, os seus amigos abandonaram. Mas é uma história daquele homem que teve a vida mudada pelo Senhor. O Senhor restaurou o cativeiro daquele homem. O Senhor está restaurando cativeiros nessa manhã, porque o nosso Deus muda a história. Ele muda a história, Ele muda destino. Não sei qual é o destino que traçaram contra a sua vida, mas o Senhor nessa manhã, Ele muda a história. Mudou a história daquela mulher adúltera, mudou a história de Ezequias, mudou a história de Naamã e muitos outros que Deus mudou a história. E Ele continua aqui. Ah, Marta, mas está demorando. Espere mais um pouco. A bênção virá e não tardará. Eu falo com convicção. Deus é um Deus de promessa. Se Ele te prometeu, Ele não falha. Ele é fiel para cumprir nessa manhã. Não desanime de carregar a sua cruz. Não troque Jesus pelas bandejas deste mundo. Irmãos, estamos vivendo um mundo de ilusão. Quantas pessoas abandonando as suas famílias. Até mesmo muito triste de falar, mas quantas mães abandonando os seus filhos. Triste, mas não deixe Jesus por nada. Quando tiver difícil, clame ao Deus de Ezequias. Quando tiver difícil a enfermidade chegar, a dor chegar, clame ao Senhor. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Não é assim, irmã Sônia? Ele não exaltou. Ele é o mesmo Deus que nos exalta nessa manhã. Essa manhã é uma manhã diferente. Os que estão aqui é porque precisam de algo do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer: eu curo, eu sondo, eu conheço o seu coração. Ele está acrescentando dias aqui. O diabo disse que ia até te pegar, ia destruir a sua vida, mas nessa manhã há poder no nome de Jesus. Ele já foi derrotado, porque o Senhor está acrescentando dias aqui. Tem vidas aqui que chegaram nessa manhã, só Deus sabe. Só Deus sabe, Tereza, como você chegou até aqui nessa manhã. Só Deus sabe como nós chegamos aqui, irmã Esther. Mas o Senhor está aqui para falar com você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Irmã Luana, Deus está cuidando da sua casa. Deus está cuidando, irmão Rafael, da sua família. Ele não abandonou vocês.
São passos diferentes que o inimigo levanta para parar vocês. Mas nessa manhã tem um exército de anjos cuidando lá. O que ficou lá, fica tranquilos. Acalme o vosso coração, porque o Senhor está cuidando de tudo. O mesmo Deus do profeta Ezequias está aqui. Ele passará. E Ele passará sobre vocês uma pasta de figos. Pelos olhos da fé, o Senhor está curando nesta manhã. Pelos olhos da fé, o Senhor está levantando nesta manhã. Pelos olhos da fé, o Senhor está restaurando nesta manhã. Porque o mesmo profeta que disse que ele ia morrer, pastor Jorge, mas lá no meio do palácio, ele ouve a voz e diz: volta lá. Aleluia! Volta lá. Eu estou acrescentando. O mesmo Deus está dizendo para você nesta manhã: eu estou acrescentando. Eu estou acrescentando, jovem. O Senhor fala para você nesta manhã: eu estou acrescentando os seus dias. Te usarei. Pessoas não confiam, não acreditam, mas o Senhor fala para você nessa manhã: eu estou acrescentando. Eu sou o mesmo Deus do profeta Ezequias, eu sou o mesmo Deus do rei Ezequias, do profeta Isaías. Ele está aqui, mudanças acontecerão. O Senhor está colocando, está movendo aí. Nessa manhã o Senhor está colocando algo na sua vida, e é algo extraordinário, que eu, como mãe, como serva do Senhor, eu decreto toda armação satânica, todo olhar de destruição, eu repreendo agora no nome de Jesus. Entra no seu quarto. O Senhor fala para você nessa manhã: entra no seu quarto. Fecha a porta. Não acredita, não, Ele acredita. Não acredita em mudança, não, Ele muda. Não acredita, não, eu mudo, eu coloco no lugar. Porque o Senhor é o Deus que faz. Ele está aqui nessa manhã porque Ele muda. Ele nos mudou, Ele restaura, Ele coloca tudo no lugar. Pessoas não acreditam, não vai mudar, Marta. Marta, mas está muito ruim. Muda sim. Muda sim. Porque eu vi Deus mudando. Eu tenho 51 anos de vida, 51 anos nessa igreja. Quantas coisas Deus mudou? Não é, Sheilinha? Quantas coisas Deus mudou? Quantas vidas entraram aqui nessas portas? Disseram que não ia dar certo. A gente ouve também. Vai dar errado, não vai dar certo. Vocês, aumentando aquela igreja, chegaram para mim, porque a gente é muito conhecido, né? Chegaram para mim e falaram: Marta, mas que para mim e para o Vinícius, vocês vão alugar ônibus em Bom Jesus para levar as pessoas para a igreja? Porque é assim que eles fazem, né? Para encher o templo. Mas a última palavra é do Senhor. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Porque Deus fala. Deus fala. Deus fala, lembrando aqui do templo, o primeiro templo, o templo mais antigo. Nós éramos, né, assembleanos. Não vai dar certo. Mas é quem estava agindo lá, dentro da fundação. A fundação é aqui atrás, lembra? Quem estava falando era o Deus do profeta Isaías, era o Deus do rei Ezequias. Não vai dar certo. Vai colocar, gente, como é que vocês vão ter dinheiro para encher aquela igreja? E pessoas amigas, né? Não vai dar certo. Olha o que Deus fez.
Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus fez. Olha o que Ele está fazendo e vai continuar fazendo. Tem hora que nós olhamos, Senhor, mas está vindo mesmo, é Ele mesmo que está aqui, é Ele mesmo. É para nos mostrar, irmã Regina, que é o mesmo Deus de Ezequias, mesmo Deus do profeta Isaías. Grandes profecias nós ouvimos neste lugar, né, irmã Claudilene? Coisa linda é ouvir o Senhor falar, e o Senhor que falou está cumprindo até hoje. Até que Ele volte, pastor Fábio, Ele vai continuar nesse lugar, porque Ele não mudou, é o mesmo Deus do profeta Isaías. Ele está aqui nessa manhã, movendo os nossos corações, nos encorajando para estarmos mais perto dEle. Mexa com o coração de Deus. Mexa com o coração de Deus. O Senhor fala para nós nessa manhã: mexa com o meu coração. A oração daquele rei mexeu com o coração de Deus. Ele não mudou. Ele está aqui nesta manhã. E Ele vai mexer com o coração, com o seu coração. É hora de humilharmos mais. É hora de nos dedicarmos mais. Não deixe que nada roube o seu contato com o Senhor. Nós temos um aparelho aí na nossa mão. Mas não é culpa dele não, porque o aparelho só está na nossa mão se nós pegarmos. Ele não atrapalha não. Nós podemos ter esse controle e aproximarmos mais do Senhor. Aproximarmos mais do Senhor. É hora de estarmos mais perto do Senhor. É hora de chegarmos mais a Ele e dizermos: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero fazer a Tua obra. Ah, Marta, mas eu sou nova para fazer isso tudo, renunciar, porque para estar aqui nós temos que renunciar muita coisa. Mas é hora de renunciar, porque a vitória vem. A vitória virá. É hora de renúncia. É hora de deixarmos de lado o que nos atrapalha de estarmos mais perto desse aparelho aqui. Esse aqui você pode ficar com ele 24 horas. Não tem negatividade aqui. Não tem propaganda que nos induz a fazer coisas ruins. Nessa manhã o Senhor nos convida a estarmos mais perto dele através da palavra. E o mesmo Deus do profeta Ezequias vai te curar. Marta, eu tenho um vício que eu não consigo deixar. O Senhor vai te curar nessa manhã. O Senhor está falando conosco nessa manhã de uma forma muito especial, porque é o mesmo Deus que fala aí, Ele fala aqui também. É o mesmo Deus do profeta Isaías e do rei Ezequias. O Senhor está acrescentando mais dias na sua vida nessa manhã. O Senhor está colocando as coisas nos devidos lugares. O Senhor vai colocar, hoje são 28 de junho, o Senhor está colocando as coisas nos devidos lugares. Tem família aqui que precisa voltar. Ir para a oração, humilhar perante a potente mão do Senhor. Porque nós temos um Deus que trabalha para nós. Nós temos um Deus que sonda o nosso coração. Tem casas aqui que precisam colocar as coisas no lugar. Porque nós estamos aqui agora. Estamos aqui agora. Ao sairmos por este portão aqui. Cuidado. Ao sair por este portão, cuidado. Corra mais atrás daquilo que te faz bem, que é a presença de Deus. Coisas ficam neste mundo, coisas vão ficar aqui. Mas a sua comunhão com Deus, se não for Ele na sua vida,
Se não for a presença do Senhor na sua vida, você não estaria nem aqui. Se não fossem as misericórdias do Senhor, se não fossem as misericórdias do Senhor, onde nós estaríamos agora nesta manhã? Pensa, como está a sua casa? Como está o seu coração? Como está o seu coração nessa manhã? Eu já estou findando. Estou terminando essa palavra. Mas Ele continua neste lugar. É tão lindo a presença dele aqui. É tão lindo a presença do Senhor aqui nessa manhã. Ele está trabalhando, Ele está cuidando, Ele está restaurando, Ele está acrescentando, Ele está mudando histórias aqui nessa manhã. Você sabe o que é mudar a história? Refleta. É hora de refletir comigo. O que é mudar a história? É colocar tudo novamente no lugar certo. Mudança de história, mudança de atitude. O Senhor está mudando, mas tem coisas que precisam da nossa atitude. Nós precisamos mudar. Eu não vou tirar, tira. Eu não vou colocar, coloca, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo pelas redes sociais nessa manhã, aí na sua casa, se tem algo que precisa colocar no lugar, coloca no lugar. O Senhor está te dando uma oportunidade, porque nós estamos aqui agora. Se um filho que perdeu, se precisa de uma palavra de mudança, de restauração, de um perdão, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. A cura precisa chegar, mas precisa colocar as coisas no lugar. O Senhor está aqui nessa manhã. Mas o Senhor está aqui nessa manhã. Ele está aqui porque eu sinto a presença do Senhor de uma forma muito grande na minha vida. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. O Senhor mudou Naamã. 7 mergulhos, ele sai limpo. Eu não sei que você precisa mexer com o coração de Deus nessa manhã. O Senhor está aqui. Ele está passeando no meio de nós. E acrescentando dias aqui nessa manhã. Senhor, eu preciso que acrescente os meus dias para que eu possa ter mais uma comunhão com o Senhor. Se há em mim orgulho, se eu me acho maior, superior a alguém, tira de mim. Eu quero ser o menor da sua casa. Eu quero ser o menor da sua casa. Eu transfiro o microfone neste momento para o pastor. E o Senhor nos convida nessa manhã a colocarmos a nossa casa em ordem. Sou grata a Deus pela oportunidade de estar aqui. Rogo as orações dos irmãos ao meu favor. Rogo as orações dos irmãos. O Senhor está conosco. O mesmo Deus de Ezequias leva essa palavra para a sua casa. Ele está aqui. O mesmo Deus do profeta Isaías está aqui. Você não vai morrer. O Senhor está acrescentando mais dias na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, desde agora e para sempre. Todos digam amém.